A paz do Senhor Jesus, eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Para o vídeo de hoje, nós iremos meditar no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo, a partir do versículo 37, que diz assim: Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Glória a Deus. Aqui está esta palavra que neste dia eu estava meditando e veio a palavra do Senhor ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Porque quando o Espírito Santo ele traz, né, uma mensagem ao nosso coração e nós começamos a meditar nesta palavra, essa palavra vai falando conosco, vai nos fazendo compreender coisas que às vezes nós fazemos uma leitura e não compreendemos, né? Passamos por essa leitura e muitas das vezes não enxergamos alguns detalhes que o Espírito Santo ele faz com que enxergamos alguns detalhes quando nós meditamos, quando nós ficamos pensando ali ou quando ele traz uma mensagem no nosso coração, né? E neste dia, quando veio essa palavra ao meu coração, como sabido de todos, Jesus foi para o Getsemane, né, para orar, porque estava chegando a sua hora. A Bíblia diz aqui que ele subiu com os 12, mas separou 3 desses discípulos, Pedro, Tiago e João, para um lugar mais reservado, para orar com ele. Só que quando chegou a um determinado local, ele precisava orar sozinho, mas ele deixou os intercessores para lhe ajudar em oração. Porque Jesus declarou para eles: Olha, minha alma está angustiada. E essa angústia é angústia de morte. Eu estou profundamente angustiado. Porque o Senhor Jesus já sabia que estava chegando a sua hora, que estava chegando o seu momento, que ele seria entregue ao príncipe deste mundo, para que se cumprisse o propósito e o projeto dele aqui na terra. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus se retira e vai orar. Aqui nesse jardim, nesse monte Getsemane, a palavra de Deus vai nos dizer que a dor, a agonia, o sofrimento de Jesus, a pressão que estava sobre ele era tão grande que ele começou a transpirar suor com sangue. Seus vasos sanguíneos se dilataram, tamanha era a pressão que ele estava sofrendo. Se romperam e saíram ali sangue pelos poros misturado com suor. E a Bíblia diz que ele suou sangue, ele transpirou sangue. Jesus estava vivendo um momento de grande dor e agonia. A dor que ele estava sentindo era tão grande que ele disse aqui para os discípulos deles: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Essa tristeza era avassaladora, essa dor era avassaladora. E a Bíblia diz que Jesus ele vai, prostra-se o rosto em terra e clama ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia não faça de acordo com a minha vontade, com o meu querer. Todavia seja feita a tua vontade. Iria acontecer um episódio em sua vida onde nunca houve, onde nunca ocorreu. Haveria aqui uma separação entre ele e Deus. Haveria aqui um distanciamento. Pela primeira vez da sua história, Jesus iria viver a ausência de Deus, a ausência do Deus Pai. Ele sendo Deus e sendo humano, a sua humanidade iria pela primeira vez experimentar o distanciamento
de Deus. O Jesus Deus estava pronto, mas o Jesus homem temeu aquela separação. Porque Jesus, ele era santo, ele não tinha pecado. Nele não havia nenhuma culpa, nenhum engano, nele não havia nenhum tipo de acusação. O diabo não poderia matá-lo, Jesus não poderia ficar doente, porque a doença ela é proveniente do pecado. Jesus, ele não tinha pecado, ele não poderia morrer porque ele não tinha pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus em nenhum momento ele pecou. Jesus em nenhum momento ele experimentou esse distanciamento, esse desligamento entre ele e Deus. Mas aqui no Getsemane, ele já sabia, ele via, ele sentia que este momento estava chegando. E quando este momento chegou, esse momento estava próximo a chegar, Jesus ele sentiu a sua alma extremamente angustiada. Jesus sentiu aqui dor, ele sentiu medo, ele sentiu ansiedade, ele teve aqui uma pressão muito grande emocionalmente e também fisicamente. Mas a Bíblia diz que ele voltava lá onde estavam os seus intercessores, seus três intercessores, mas ali encontrava dormindo. E Jesus estava, naquele momento de agonia, sozinho humanamente. Sozinho, ninguém poderia fazer nada por ele, porque os seus amigos dormiam, não tinham forças para orar nem sequer uma hora, como ele disse. Jesus estava experimentando este momento de agonia, de dor, de pavor. E quando eu estava meditando sobre esta palavra, este momento aqui que Jesus está aqui descrevendo, essa história aqui, onde ele relata os seus sentimentos, as suas dores, isso aqui quer nos mostrar, irmãos, a ausência, o que causa a ausência de Deus na vida do homem. O pavor, a agonia, o desespero de uma alma que vai passar a eternidade sem Deus. Aqui Jesus estava representando aqui este momento que vai chegar na vida de muitas pessoas, que tem a oportunidade de viver ligado a Cristo, viver ligado a Deus. Jesus ele veio para fazer essa religação. Mas o homem não se aproxima de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Jesus estava prestes a experimentar, porque ele estava prestes a receber todo o pecado da humanidade, toda a iniquidade da humanidade. Aí nós vamos ler aqui no livro de Isaías 59, versículo 2, que diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aqui, essa mensagem de Isaías é claro. Diz, irmãos, que os nossos pecados nos escondem do rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá. Jesus estava prestes a experimentar essa separação. E eu quero trazer a sua memória, eu quero trazer o seu conhecimento, que a eternidade sem Deus é dor, é agonia, é sofrimento, é desespero. E aqui retratando que Jesus estava orando, clamando sozinho, e os seus amigos não puderam fazer nada por ele, porque eles estavam tomados de um grande cansaço e de um grande sono, e não podiam ajudá-lo em oração. E Jesus teve que lutar aquela madrugada sozinha. Deixa eu te dizer uma coisa: na eternidade ninguém vai poder te ajudar. Na eternidade ninguém vai poder orar por você. Na eternidade ninguém vai poder interceder por você. Na eternidade ninguém vai poder te fazer nada por você, nem o próprio Deus. Porque na eternidade, se você passar a eternidade longe de Deus, você não verá o rosto dele. Ele não te ouvirá. Os seus pecados te separarão eternamente de Deus. E passar a eternidade sem Deus é dor, é agonia, é sofrimento. Jesus aqui veio nos mostrar e veio nos falar da dor da alma que ele estava sentindo, do desespero
de passar alguns minutos, alguns momentos longe desta presença. E meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nesse dia: ainda é tempo. Ainda é tempo de nós voltarmos para Cristo. Ainda é tempo de nós voltarmos para Deus. Jesus já rompeu este véu. Enquanto ele estava ali pregado na cruz, ele estava sozinho, só com os nossos pecados. Enfermou-se, foi moído, foi amassado, foi torturado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por amor a mim e a você. Ele foi levantado no madeiro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para nos religarmos, para nos religar a Deus, para nos tornarmos amigo de Deus. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele não precisava passar pela essa ausência, por esta dor, ainda que por algum período de tempo. Ele foi julgado, ele foi esmagado, ele foi escarnecido, humilhado, para que você não passasse a eternidade longe dele. Para que eu não passasse a eternidade longe dele. Ele sentiu a dor, ele sentiu a agonia, ele sentiu a ausência, para que nós não precisássemos passar por isso. Para que nós nunca precisarmos passar pela ausência de Deus na eternidade. E hoje, o Espírito Santo fala conosco. Não desperdice essa oportunidade que você tem. Não joguem fora essa oportunidade que nós temos hoje de nos tornarmos amigos de Deus. Qual o pecado que te distancia do Senhor? Qual o pecado que te leva para longe da presença do nosso Deus? Qual o pecado que quer tornar-nos inimigos de Deus? Não importa qual deles seja. Não importa que seja o mais simples ou o mais grave. Jesus, ele já levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Ele é a ponte que nos liga até a Deus. Basta que nós nos arrependemos, deixemos-nos os nossos pecados, arrepender, se converter, é mudar de direção. A conversão, eu estou indo em uma direção e fazer uma conversão para uma outra direção. Vou mudar a direção. O arrependimento não é aquele sentimento que te faz sentir culpado, um sentimento de remorso, que não traz mudança de vida, que não te traz transformação. O verdadeiro arrependimento nos leva a abandonar a prática do erro. Ainda que eu tenha a oportunidade de praticá-lo, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, ele perseguia o povo de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu e nunca mais ele perseguiu a igreja. Ao contrário, ele passou a ser perseguido por causa de Jesus Cristo, por causa do amor de Cristo. O chamado de Jesus, do Espírito Santo para nós nesse dia é: arrependei-vos. Arrependei-vos.
Arrependei-vos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele não vai ter empatia com o nosso pecado. Se você está buscando empatia, autoajuda desta palavra, você não vai encontrar. Você vai encontrar uma palavra de transformação, de mudança, de conversão, de restauração, uma mudança, porque é impossível alguém chegar até a Deus e permanecer como está. Isso é impossível. É impossível alguém chegar até a Deus e permanecer do mesmo jeito. Não dá. Quando nós chegamos diante da glória de Deus, do poderio de Deus, nós nos sentimos miseráveis, pecadores e necessitados da sua misericórdia, do seu amor, do seu fervor, da sua bondade. O Espírito Santo te chama hoje, nos chama hoje para o verdadeiro arrependimento, para que nós não venhamos precisar passar pela ausência eterna, mas que juntos possamos desfrutar da presença gloriosa dele, de vê-lo face a face. O Senhor Jesus nos prometeu vir buscar e vai preparar uma mesa e vai nos servir a ceia. Ele tem prazer em se relacionar conosco. Ele tem prazer porque ele passou por todos os sofrimentos, mas ele foi vitorioso e nunca mais ele vai precisar passar pela essa ausência da presença de Deus. Nunca mais ele vai viver separado, nem sequer por um segundo, um milésimo de segundo do seu Pai, do seu Deus. E ele nos amou, e ele não nos deixa só, ele veio e fez morada dentro de nós. Ele habita em nosso coração, e ele está conosco e nunca mais, a partir do momento que nós o recebemos e mudamos os nossos caminhos, nunca mais estamos sozinhos, porque ele está conosco para sempre, que seja na vida terrena ou na vida futura, o Senhor está conosco e nunca nos abandonará, porque mesmo quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e o Senhor Jesus de pé, à direita de Deus Pai, para o receber. O Senhor Jesus disse para aquele homem, aquele pecador que se arrependeu na cruz, o bandido, o assassino, o ladrão, disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele nunca mais vai nos deixar ou vai nos abandonar. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas é necessário que nós façamos a escolha de estar com Ele todos os dias. Que o Espírito de Deus venha abrir os nossos olhos, tirar as escamas e nos mostrar que vale mais, como Davi disse, mais um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Que nós amemos mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Que nós estejamos com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, para receber esta palavra que vem de Deus para os nossos corações. E que o Espírito Santo nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados todos os dias. Que os nossos corações estejam abertos para ouvi-lo todos os dias da nossa vida, até o dia que o nosso Senhor vier nos buscar. Fique com esta palavra. Um beijo da minha alma para a sua alma. E até o próximo vídeo.